espero que vocês estejam bem. A questão 78, que é a nossa terceira questão de física da Unesp 2024, na minha opinião, foi a questão mais difícil da Unesp toda, porque, na verdade, era a única questão que precisava de 2 passos a conta, né? Precisava lembrar de 2 coisas diferentes pra gente resolver. Então, na minha classificação, essa foi a mais difícil. Se não tivesse tempo disponível, era uma questão que dava pra ter pulado de boa, que ela ia demorar um pouquinho mais de tempo. Mas se você tivesse tempo disponível, dava pra fazer. Não era tão difícil assim, ela só era um pouquinho mais comprida. Então, vamos ler com muita calma. Olhando para a questão, a gente percebe que tem uma imagem de um copo, aparentemente um copo, numa posição inicial fora de uma coisa que parece uma piscina, uma água, de alguma coisa. E aí, uma posição final, esse copo tá 2,5 metros para baixo, dentro dessa água. E aí tem uma parte desse copo ocupado por água e uma parte tá representada em branco, que talvez seja ar. Então, isso é o que a gente tem. O que a gente tem que pensar a partir do momento que a gente vê isso acontecendo? A gente tem que pensar que se tem uma certa profundidade, a gente vai ter talvez uma pressão diferente agindo, uma pressão hidrostática. Então, talvez lembrar de pressão hidrostática fosse um bom começo. Então, vou anotar aqui pressão hidrostática. Lembram qual é a fórmula da pressão hidrostática? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, que seria o próprio 2,5 metros, né? Isso é a altura. A profundidade seria a altura. Tá bom, então vamos continuar lendo aqui. Aliás, vamos começar a ler aqui, daí a gente analisa o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, encostada na superfície parada da água de uma piscina e cuidadosamente o afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições. Até aí tudo bem, a gente ainda não sabe o que ele quer. Considere o ar um gás ideal. Gás ideal já faz a gente suspeitar de outra parte da física. Gás ideal tem que fazer a gente pensar em termo. O que a gente sabe sobre gás ideal são basicamente 2 equaçõezinhas, são as que a gente mais usa. O PV, NRT, ou as transformações gasosas, que geralmente a gente chama de PVT, Povotó. Não sei se vocês chamam assim, me contem aí se vocês chamam assim. Eu aprendi desse jeito. Então, essas 2 partes aqui de termo e a outra parte de hidro. Mas vamos ver se é isso que a gente precisa. E os valores? Vamos anotar os nossos valores. Então, ele deu a densidade, que é 10 a 3 kg por metro cúbico para a água da piscina, 10 a quinta pascal para a pressão atmosférica, então PATM é igual a 10 a quinta pascal. E G, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo V1 o volume ocupado pelo ar na posição inicial, o ar dentro do copo na posição inicial, e V2 o volume, então aqui é V1, e aqui dentro da água é V2. V2, o volume ocupado pelo ar na posição final, que é a hora que ele está lá dentro da piscina. Então, percebam que o ar antes ocupava o copo inteiro e agora só ocupa uma parte do copo. Por quê? Porque a pressão que agia sobre esse ar mudou, né? Conforme ele afunda, a pressão aumenta, porque além da pressão atmosférica, a gente tem a pressão hidrostática, e uma mudança na pressão ocasiona uma mudança no volume. Então, ok. O volume ocupado pela posição, tá? E considerando a temperatura do ar dentro do copo constante, então, temperatura constante, a gente tem uma transformação isotérmica dentro do, aliás, no ar dentro desse copo. Então, lá no nosso PVT Povotó, a gente já pode cortar a temperatura, então com certeza a gente vai usar ele. E aí, nesse processo, ele quer que a gente calcule a razão V2 sobre V1. Então, nossa pergunta é V2 sobre V1. Ok, para a gente fazer isso, o que a gente vai ter que pensar? Então, a gente vai ter que usar o PVT Povotó, mas na verdade vai ser P1V1 igual P2V2, certo? P1 é a pressão que tinha fora da água, que era a própria pressão atmosférica, que era 10 a quinta pascal, ou 1 atm, que é a mesma coisa. Eu vou usar em atm porque a conta fica mais fácil, tá? Então, a pressão 1 é a própria pressão atmosférica, que vale 1 atm. O V1 é o volume que tinha de ar ali no copo na posição inicial, que a gente não sabe qual é, mas tudo bem, porque ele vai entrar na nossa resposta. O P2 é quem falta para a gente poder substituir aqui, para multiplicar pelo V2 e os nossos problemas serem resolvidos. Então, a gente tem que descobrir qual é a pressão que age aqui na posição final.
A pressão que age na posição final, que é o P2, é a pressão atmosférica que continua agindo sobre o copo quando ele está lá no fundo, mais a pressão hidrostática causada por essa coluna de líquido que agora tem em cima desse copo. Então, P2 vai ser igual a 10 a quinta mais a pressão hidrostática que a gente sabe calcular, dGH. Então, P2 é igual a 10 a quinta, mais a densidade da água é 10 a 3, a gravidade é 10 e a altura 2,5. 2,5 vezes 10 vezes 10 a 3 vai dar 2,5, vou anotar aqui em cima. 2,5 vezes 10 a quarta. Mas, por que deu 10 a quarta, né? Antes disso, 10 a 3 vezes 10 a 1 é só somar os expoentes, por isso que deu 10 a quarta. Mas não dá pra gente somar 10 a quinta com 10 a quarta. A gente só consegue somar se os dois tiverem o mesmo expoente. Então, vou escrever de um jeito um pouquinho mais bonito. 10 a quinta é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta. E 2,5 vezes 10 a quarta, para esse daqui virar 10 a quinta, a gente tem que multiplicar por 10. Então, o outro, para continuar o mesmo valor, a gente tem que dividir por 10. Então, vai ficar 0,25 vezes 10 a quinta. 1 mais 0,25 dá 1,25 vezes 10 a quinta Pascal. Como eu falei para vocês que eu ia usar ATM só porque é mais fácil de fazer a conta, então 1,25 ATM. Para transformar de Pascal para ATM é só tirar o 10 a quinta, tá? Então 10 a quinta Pascal é 1 ATM, 1,25 vezes 10 a quinta Pascal é 1,25 ATM, que a gente vai substituir agora aqui na outra parte da nossa conta. Então, 1,25. A gente quer saber V2 sobre V1, né? Então, a gente tem que passar o V1 para lá dividindo, vai ficar V2 sobre V1. Do lado de cá, sobrou o 1 que tinha lá em cima, e o 1,25 estava multiplicando, vou passar dividindo. Vou igualar as casas, cortar a vírgula, ficou 100 sobre 125. E aí, a gente tem várias possibilidades para resolver. Uma delas é simplesmente fazer a conta normal. Então, 100 dividido por 125. Como, mais uma vez, eu sei que muitas pessoas estão viciadas em calculadora e não sabem mais fazer conta na mão, vou fazer a conta para vocês lembrarem como faz. 100 não dá para dividir por 125 porque é menor do que 125, então a gente tem que pôr 0, o que é ótimo porque todas as alternativas têm 0, e a gente bota um zerinho aqui, e a conta que a gente tem que fazer é 1000 dividido por 125. Então a gente tem que multiplicar 125 por alguém que dê 1000 ou próximo de 1000. Por quem a gente poderia multiplicar? Vamos pensar. 125 vezes 10, a gente sabe fazer de cabeça, seria 1.250, que não tá tão longe assim de 1000. Então, talvez a gente pode testar, sei lá, multiplicar por 9. Vamos testar. 9 vezes 5 é 45, vai 4 lá em cima. 9 vezes 2 é 18, com mais 4, 22. 9 vezes 1 é 9, com mais 2 dá 11. Passou exatamente 125. Então, vamos fazer 125 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2 é 16, com mais 4 dá 20. 8 vezes 1, 8, com mais 2, 10. Ah lá, certinho. Então, 0,8 deu certinho 1000, sobra 000, acabou a nossa conta. Conclusão, V2 sobre V1 é igual a 0,8. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que diz na alternativa B. E acho que agora vocês entenderam porque eu quis dizer que ela era um pouquinho mais comprida, né? Ela tinha duas partes aí pra gente resolver. Mas não era tão difícil assim também, né? A hora que vocês entendiam a ideia, aí ficava relativamente fácil, as contas não eram tão chatinhas, ali dava bem, bem bonitinho 0,8. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que a resolução tenha ajudado. Se ajudou, por favor, me contem nos comentários. E logo, logo a gente volta com a próxima questão de física da Unesp 2024. Tchau, tchau e se cuidem!